A paz do Senhor, meus queridos, vocês. Então, nós vamos dar início aqui a esse período com a palavra de Deus e hoje falando sobre o profeta Obadias, nessa série A Essência dos Profetas. E eu vou pegar um versículo aqui, ele vai fazer sentido, né, na sequência da ministração, mas é um versículo que está em Deuteronômio 23, versos 7 e 8, que é quando o povo de Israel, né, está no êxodo e se dirigindo à terra prometida, e Deus dá instruções sobre Edom, sobre os edomitas. Diz assim, Deuteronômio 23, 7 e 8. Não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiro na terra deles. A terceira geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Amém? O livro de Obadias é o livro mais curto, né, do Antigo Testamento. Ele tem um capítulo, né, e 21 versículos. Então aí entre os profetas, né, ele é um dos profetas menores e entre os menores ele é o menor dos menores. Porque os profetas, né, são divididos em dois grupos, profetas maiores e profetas menores. Porque são tratados assim? Pela quantidade de escrito que eles deixaram, né, pelos seus livros, a quantidade de profecias, né, que eles falaram. Então, os profetas maiores são aqueles que deixaram, né, livros com maior conteúdo. E os profetas menores são esses livros mais curtos. E entre eles, né, Obadias é o menor livro, não apenas dos profetas, né, mas do Antigo Testamento aí. Entre o Pentateuco, né, os livros históricos, os livros proféticos, no Antigo Testamento, Obadias é o menor deles. E ele representa, né, a resposta de Deus a qualquer um que maltrate seus filhos. É Deus dando uma resposta, né, para aqueles que maltratam aí os seus filhos, os seus escolhidos, os seus chamados. Obadias, o nome Obadias significa servo de Javé, né? Ou algumas traduções dizem adorador de Yahvé, né? O servo do Senhor. E ele vai tratar aqui, nessa profecia de Obadias, ela é dirigida a Edom, né? Por isso que eu li aquele verso no início, né? Falando aí dos edomitas. Porque a profecia de Obadias não é dirigida à nação de Israel. Alguns profetas, né, eles profetizaram para outras nações. Jeremias, né, foi um deles, Elias também, Eliseu, né, que nós ministramos no nosso encontro passado, ele interagiu com outras nações, inclusive ele ungiu reis de outras nações, né? E no caso aqui, Obadias, a profecia é contra Edom, né? Que Edom é irmão de Israel, né? Porque Edom vem de Esaú. Esaú, que foi chamado vermelho, né? Que Edom significa vermelho. Então a profecia é dirigida a Edom ou a Esaú, que era o irmão de Jacó, irmão gêmeo ainda, né? É a nação que era para ser uma nação gêmea, né? Era para ter aí uma origem, ou da mesma origem, né? Era para eles terem aí uma distinção. Porém, eles se tornaram rivais, né? E aqui tem algo bem interessante, né? Porque a forma como foram tratados esses filhos, que eram gêmeos, mas desde o ventre, né, eles já aí tinham as suas rixas, né? Lá em Gênesis diz que, em Gênesis 25, se eu não me engano,
Gênesis 25, é isso mesmo, do 22 ao 23, vai dizer que no ventre eles já se empurravam, né? Eles já tinham lá as suas questões, e quando a mãe, né, ela vê essa situação, ela vai consultar o Senhor, e Deus diz que havia duas nações em seu ventre. E aqui, né, abrindo um parênteses, quando nós nos colocamos contra, né, a prática do aborto, mesmo quando é algo que não foi desejado, né, quando é fruto de uma violência, né, de um estupro, e que aí entra tantas questões, mas nós sabemos que a vida, né, Deus dá a vida, e a vida ela é um presente, mesmo quando é indesejado, né? E nós não sabemos o que se tornará uma criança. No caso dessas crianças, né, eram duas nações, né? Se alguém exterminasse, um deles estava exterminando uma nação inteira, né? Um genocídio, porque cada vida, né, com um destino aí tem a capacidade de se tornar realmente um grande povo. Então vamos seguir aqui. Então o que acontece, né? Eles já tinham essa rivalidade, e os pais, né? E aqui entra a participação aqui dos pais, que eles tinham preferências, né? Jacó e Rebeca, né? Eles tinham aí suas preferências, porque eles olhavam, né, para os filhos com preferência. Jacó, ele preferia, né, Esaú. Esaú, que era o primogênito, né, o homem da caça. Jacó, né, já era mais reservado, ficava em casa, e a mãe preferia Jacó. Isso cresceu, né, ou trouxe aos filhos uma rivalidade, né, pela preferência aí que os pais tinham. Então os dois aí estavam, ao invés de serem parceiros, amigos, né, eles acabavam sendo rivais. E aí a gente vai ver aonde vai chegar esse problema, né? Então Deus trata, na verdade, aqui na profecia de Obadias, de um problema que não havia sido resolvido, um problema que foi se estendendo aí e se tornou um problema entre duas nações. Então não subestime os pequenos problemas, eles podem se tornar um grande mal, um problema que não foi resolvido. Lá em Efésios 4:25, né, tem uma instrução sobre isso. Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Está falando aqui de irmãos, né? Ou irmãos de sangue, ou irmãos que se tornaram irmãos como nós somos na igreja. E olha só o que diz o verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E o verso 27 diz: e não deem lugar ao diabo, resolvam os problemas, resolvam as questões. E Jesus nos ensina, Jesus nos dá o modelo de como resolver questões. Quando nós temos alguma queixa contra um dos nossos irmãos, temos algo que não foi resolvido, Deus nos ensina a resolver, e Jesus nos mostrou o caminho. Ele disse: olha, primeiro, se você tem algo contra o seu irmão, ou mesmo que se ele tem algo contra você, a Bíblia nos ensina, né, através de Jesus, que nós devemos chamá-lo em particular. Chama essa pessoa para uma conversa, né? Acerta com ela, resolve o problema. Se não resolver, né, nessa conversa individual, né, chame outra pessoa, né? Porque nós chamamos outra pessoa para nos ajudar, para que essa pessoa seja um mediador, porque às vezes a pessoa está com raiva, ela não quer falar, né, ela está fechada. Então, chamando alguém, né, alguém que tenha uma proximidade, alguém que possa ser um mediador, essa pessoa ajude, né, a resolver a questão. E aí Jesus continua dizendo: olha, se não resolver assim, você chama um grupo maior, né? Chama a igreja, apresente a igreja. Lembrando aqui que a ideia
não é ganhar a questão, é resolver o problema, né? Tirar essa intriga, né? Para que não aconteça o que aconteceu com Esaú e Jacó, que eles foram se tornando, né, rivais, se afastando, e duas nações que depois tiveram problemas, né? Porque eles não se entendiam. Então a profecia é dirigida, né, a Edom, por quê? Porque quando Israel, né, saiu do Egito, eles estão indo para possuir a terra, e aí tem esse texto, né, que eu li no início, aqui em Deuteronômio, né, quando Deus dá recomendação, Deus diz assim, olha, vocês não vão atacar Edom, vocês não vão mexer com Edom, porque Edom é seu irmão. Então, nas terras que vocês estiverem conquistando, vocês não vão fazer nada com Edom. Apesar de eles terem a graça, a unção, o poder de Deus sobre eles para conquistar, então Deus diz assim, olha, com Edom vocês não mexem. E é interessante, né, que Deus está dizendo, porque Deus, sabendo qual seria a ação de Edom, e nós vamos ver daqui a pouco, né, mesmo assim Deus diz, olha, da parte de vocês, vocês não vão mexer com eles, vocês vão respeitar quem eles são, porque, né, vocês vêm da mesma origem. E ainda Deus diz, olha, a terceira geração deles vai poder participar na assembleia, ou seja, vão poder entrar para cultuar no tabernáculo, né, no templo. Então Deus aqui está derramando graça e perdão, né, sobre eles. E porém, né, na profecia de Obadias é justamente Deus chamando a atenção, né, falando contra Edom, porque Edom, quando Israel está vindo, eles pedem passagem, né? Eles falam assim, olha, deixa a gente passar pela terra de vocês. Nós não vamos mexer com vocês, não vamos atacar sua cidade, a gente só quer passar porque o caminho vai ser mais curto se a gente passar aí pela terra de vocês. Porém, Edom não permite que eles passem por sua terra, né? Pelo contrário, diz que eles se armam e saem para a guerra, né? E aí eles precisam desviar, dar uma volta bem longa, né? Porque eles não permitiram que Israel passasse por ali. Mesmo eles se comprometendo, olha, se a gente beber água aqui em algum ponto dentro da sua terra, nós vamos pagar por ela. Se o nosso gado comer algum capim aqui, nós vamos pagar por ele. Mas Edom se fechou, né? Edom agiu rejeitando. Então Deus tinha dito para eles, olha, não rejeitem Edom, mas eles foram rejeitados. E aqui já fica uma aplicação para as nossas vidas, né? Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, né? A bendizer aqueles que nos maldizem. Então, independente da reação do outro, nós somos chamados, né, para sermos bênção sobre a vida das pessoas, sermos aqueles que bendizem, né? Sermos aqueles que realmente se posicionam. Nós vemos muitas frases aí na internet, inclusive hoje pela manhã eu recebi uma frase dessas, né? Dizendo que, trate bem, né, aqueles que te tratam bem, olhe só para aqueles que estão olhando para você, mas não é isso que Jesus nos ensina, né? Jesus nos ensina a amar até mesmo os nossos inimigos. Eu recebi uma frase hoje dizendo assim, ó, valorize as pessoas que estão sempre ao seu lado, pois por mais que sejam poucas, são as que valem a pena. Parece ser uma frase bonitinha, né? A gente vê bastante dessas frases, né? E eu respondi quem me mandou da seguinte forma: Jesus inverteu a ideia, né? Essa ideia quando lhe perguntaram, né? Quem é o meu próximo? Está lá na parábola, né? Do bom samaritano, que Jesus responde com essa parábola, lá em Lucas 10, do 25 ao 37. Jesus, ele pega, né, aquele homem e coloca ele dentro da história, e Jesus inverte, né? Então, se a gente pudesse parafrasear essa frase, né, nós dizíamos o seguinte, né, segundo o que Jesus nos ensinou: seja a pessoa que está sempre ao lado de alguém. Então, ao invés de você, só dê valor a quem te dá valor, Jesus nos ensina assim: seja você quem dá valor. Esteja você do outro lado, seja você, né, quem olhe para as pessoas, seja você essa pessoa que está perto, né, que
que se aproxima do seu próximo. Então Deus recomendou, olha, vocês não vão rejeitá-los, mesmo Deus sabendo que eles os rejeitariam, né? Então Edom rejeitou o seu irmão, né, que é Israel, aí essas nações, então Deus vem falando com eles duramente, porque além disso, né, eles começam a se associar às nações que vão contra, né, Israel, e no momento que Israel está sendo levado ao cativeiro, Edom ele apoia, né, a Babilônia, ele ajuda a prender alguns dos israelitas, né? E também Deus está julgando isso, né? Está dizendo, olha, você ainda se associou a outras pessoas. E Deus fala mais, né? Fala assim, olha, você celebrou, se alegrou com a destruição, quando eles estavam perecendo, sofrendo. É lógico que Israel estava sofrendo pelos erros deles, né? Porque eles deixaram o Senhor. Mas a profecia vem contra isso, né? Dizendo assim, você não podia ter se alegrado com a ruína do seu do seu próximo, né? E aí fica essa lição para nós aqui maravilhosa aqui dentro desse livro, né? De Obadias, que mesmo quando o nosso inimigo, né, estiver sofrendo, nós não devemos nos alegrar, pelo contrário, nós devemos nos compadecer, pedir a Deus misericórdia. E nós vemos essa ação no próprio Cristo, né? Que quando estava ali na cruz, ele rogou ao Pai dizendo, Pai, né, perdoe-lhes esse pecado, perdoe o que eles estão fazendo, né? E Estevão reproduziu isso de forma maravilhosa também. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele rogou a Deus que perdoasse aquelas pessoas que estavam tirando a vida dele, dizendo, olha, eles não sabem o que fazem. Então é esse coração que o Senhor nos pede para ter, é esse coração que Deus está gerando em nós, um coração que não se alegra com a maldade, que não se alegra quando vê alguém caindo. É tão triste, né, a gente vê essas guerras aí, né, entre pessoas que às vezes por causa de um jogo de futebol vão lá tirar a vida do outro, né, ou se alegra, né, quando o seu rival está em aflição, ou mesmo na política, né, tanta coisa aconteceu agora, famílias que foram desfeitas, houve morte, né, entre pessoas tão próximas, pais e filhos, porque um defendia um político, outro defendia outro, mas não é isso que Deus nos ensina. Ele nos ensina a amar até os nossos inimigos e nos posicionar dessa forma. Então, a forma como Deus vem aqui tratando com Edom nos ensina isso, né? A sermos misericordiosos. E aí Deus vai falar sobre o orgulho, né? O orgulho de Edom. Você lendo esse livro, né? É só um capítulo, 21 versos, dá para você ler hoje ainda, né? Todo o livro, né? Ele é bem curtinho. Enquanto eu preparava aqui, eu ouvi várias vezes, né? O texto, porque ele é bem curtinho, dá pra gente ler várias vezes. E aí, né, Deus vai dizer assim, olha, você está caindo por causa do seu orgulho, né? Porque Deus vai falar da destruição de Edom. E eu pesquisei aqui, né, para tentar encontrar, né, Edom, que nação se tornou Edom, e tudo nos leva a crer, queridos, que Edom desapareceu, né, que eles não deixaram descendentes. Alguns acreditam que ainda alguns árabes, né, pode representar Edom, né, porém, né, o que fica mais assim plausível dentro dos estudos é que Edom realmente ela desapareceu. E olha só, no seu orgulho, Edom se associa aos inimigos de Israel. E depois esses próprios inimigos são que destroem eles. Então muito cuidado, né, para não se associar com aqueles que estão praticando o mal. Então ele vai lá, né, e se associa a eles, mas depois esse próprio, né, que parecia amigo é quem vai e os destrói. Olha só o que diz Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Né? Então, os orgulhosos acabam caindo, né? Ou sendo destruídos pelo seu próprio orgulho. Um versículo, né?
chave aqui, e um versículo que representa, vamos dizer assim, a pérola aqui no livro de Obadias, é o versículo 15, né, que fala do dia do Senhor, fala da volta do Senhor, né? Olha só, diz assim: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações, como você fez, assim lhe será feito, né? Aqui fala do juízo, né? Jesus também nos ensinou, né? Da forma como nós julgarmos, nós seremos julgados. E aqui, né, diz assim: como você fez, assim lhe será feito. Por isso que nós temos esse conceito tão forte, né, de Cristo. A forma como nós julgarmos, nós seremos julgados. Por isso que nós precisamos estar prontos, né, para perdoar. E uma das coisas que nós vemos aqui, e agora você vai entender por que eu trouxe, né, esse versículo no início aqui, por causa da falta de perdão, né, que aconteceu entre eles, né, que se tornou em injustiça. Lá em Mateus 18, do verso 23 ao 35, nós vamos encontrar, né, a parábola do credor incompassível, né, aquele credor que não perdoou a dívida. Olha só, diz lá, né, que um rei, chamando os seus servos para prestar contas, tinha lá um devedor que devia lá uma quantidade expressiva para o rei, e ele não tendo como pagar, né, e pedindo misericórdia, o rei perdoa a dívida daquele homem. E ele, saindo da presença do rei, ele encontra, né, um seu conservo, um irmão seu que lhe devia também uma quantidade bem menor, cerca de 10%, né, ou menos daquilo que ele devia, e ele vai lá, né, e não trata ele da mesma forma, porque essa pessoa também pede a ele misericórdia, e ele vai lá e espanca essa pessoa, prende ela para que seja paga a dívida. E quando o rei sabe disso, ele vai lá e diz: olha, você não deveria ter feito o que eu fiz com você, não deveria ter exercido misericórdia como exerci para você. Então o rei, né, manda que ele seja preso até que seja pago ao último cetil, né, ou seja, o último centavo. Isso mostra, né, como que é a falta de perdão, porque Deus tinha perdoado Edom, Deus tinha sido misericordioso com Edom, tinha aberto para que ele entrasse e participasse da sua assembleia, participasse como filho, né? E ele não perdoa o seu irmão, e por isso, né, recai sobre ele a justiça divina. E da mesma forma, né, nós primeiro recebemos o perdão, Deus nos perdoou, e agora ele pede que nós sejamos como ele e possamos também perdoar, e perdoar, né, até os nossos inimigos. E não podia fechar, né, de forma melhor. Olha o versículo que fecha aqui o livro de Obadias, né, o verso 21. Olha que poderoso, né? Realmente ele fecha aqui com chave de ouro, dizendo assim: os vencedores subirão ao monte. E até lembra, né, o Salmo de Davi, quando ele diz assim: quem subirá, Senhor, ao seu monte? Aqueles que são puros de mãos, limpos de coração, né? São esses que subirão. E aqui, né, ele diz assim: olha, os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. Né? Deus dizendo aqui sobre os vencedores. Lá em Apocalipse, muitas vezes, né, nós vemos Cristo dizendo: ao que vencer será dado o direito, né, de comer da árvore da vida, de se assentar no meu trono, vai ter um nome, um novo nome. Por fim, aqui ele fala desse dia onde os vencedores poderão subir aqui, representando, né, estar diante do Senhor. E aqui termina dizendo assim: e o reino será do Senhor. Tudo é dele, né? Mas aqui será no sentido que Deus vai assumir, né, toda a direção, todo o governo, né, que já foi dado a ele, e aí nós estaremos debaixo desse governo maravilhoso. Então, queridos, são essas, né, as reflexões que eu pude fazer neste livro, né, do profeta
Obadias. Espero que de alguma forma, né, tenha chegado aí ao seu coração, tenha edificado a sua vida. Rogério está dizendo assim: é por isso que desejamos, né, a paz do Senhor. Muito bom, Rogério, é isso mesmo, né? Olha só que poderoso, né? Essa é a saudação que Deus nos ensinou, né? Jesus nos ensinou a dizer, né, a paz do Senhor, sempre desejar esta paz. Sérgio tá aí também. O Sérgio, tá aqui, Serginho. Saudade de você. O Sérgio é o primo da Ju, que mora lá em Poços de Calda. Uma pessoa que a gente tem uma admiração tremenda, né? Ele, a Cris, uma família maravilhosa, né? Saudade de vocês. Tá aqui também a Dona Ivone, o seu Carlos. Queridos, para a próxima terça-feira, né, que a gente retoma aqui, nós vamos falar do profeta Joel, a essência dos profetas. Seguimos aqui. Joel é o nosso próximo tema. Amém? Eu quero orar com vocês, encerrando este período. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Querido Deus, eu te agradeço por esse tempo e essas lições, ó Pai, que podemos extrair da sua palavra. Esta palavra, Senhor, que sempre nos enobrece, Senhor, que sempre nos direciona, trazendo libertação, trazendo vida aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos ter em nós esse coração disposto a perdoar, a amar, mesmo aqueles que nos maldizem, mesmo aqueles que nos feriram, mesmo aqueles que nos causaram mal, Senhor, que haja em nós, Pai, o mesmo Espírito de Cristo, Senhor, que perdoou os seus algozes, que nos resgatou, Senhor, sendo nós pecadores, sendo nós não merecedores, mas o seu amor nos alcançou. E que possamos também, Senhor, amar desta forma, amar sem restrições, sem desejar nada em troca, Pai. Que esse amor esteja em nós, transformando, Senhor, este mundo, transformando aqueles que estão à nossa volta, a partir, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você.